Olá, olá pessoal, cá estamos Olá! nós de volta. Hello. Hello, hello. Então, como foi esta semana e este fim de semana? Tudo bem com vocês? Sim, está tudo bem, tudo assim chill e normal. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. E Não, contigo? esta semana começou muito chill. Yeah. Não sei porquê, mas começou. Talvez seja do calor do verão, que está o calor insuportável Ah, cá em pois. Portugal. Insuportável mesmo. E talvez quando é o calor as pessoas ficam assim um bocado mal, estás a ver? Pelo menos eu fico. Sim, sim. Então, Eu tenho está assim. saudades dessa moleza. Yeah, eu percebo. Então está tudo muito chill por aqui. Mas pronto, Fiz. quanto tempo é que vocês andaram a ver então? Olha, nós começamos a ver a nova série da Marvel, Cloak and Ah, Dagger, e que se chama como em português? pá, não há nenhum título em português, mas nós Ah, não? traduzimos é capa e d'água, não sei, Yeah, Sim, talvez. seria talvez isso. yeah. Opa, e está muito a giro. Tá. Estou a gostar. É muito melhor do que aquilo que eu estava à espera. Ou pelo menos muito melhor do que aquilo que precisava de ser para uma série do género que é. Porque vale a pena relembrar que esta série está a ser produzida e distribuída pelo canal Freeform da ABC, que é um canal que é frequentemente muito dirigido a conteúdo para adolescentes e que, portanto, Exato. uma das principais preocupações quando toda a gente viu esta série a ser anunciada é que isto ia ser um drama adolescente muito barato, muito simples, só para explorar duas Sim. personagens adolescentes. Mas não é nada isso. Acaba por ser muito mais negro e pesado. Vá, não é super pesado, não é tipo PG-18, mas acaba por ser muito mais pesado do que outras. Do que muitas outras séries. Com mais ou menos a mesma temática. Sim, sim, e dirigidas para um mesmo público. Mas mesmo para além disso, a série está surpreendentemente bem realizada. Opa, yeah. E criativa. Tem umas imagens muito giras. Em específico, acho que é no primeiro ou no segundo episódio, temos uma imagem do Cloak em cima de um Sim. prédio com a capa a voar ao vento. Opa, e tá muito, muito, muito bem apontado esse momentozinho. Yeah. A história está a ser muito bem construída, eles estão a conseguir, de uma maneira surpreendentemente inteligente, criar um paralelo narrativo entre a viagem destas duas personagens que nunca parece forçado. Estão sempre quase a Sim, acontecer a mesma coisa paralelamente em momentos diferentes, em situações ligeiramente diferentes. mas os momentos onde eles cruzam são muito realistas, são naturais, não são forçados, como estavas a dizer. Tipo, a história parece estar a avançar de maneira muito coerente. E Ok. eu fico sempre impressionado que esta série consegue fazer muito bem uma daquelas regras de escrita que é o show, don't tell, em que eles simplesmente Uhum. estão-te a dar narrativa e estão-te a dar desenvolvimento de personagens só por aquilo que está a acontecer no ecrã, só por aquilo que as personagens estão Sim. a fazer e os pormenores que estão a ser mostrados. Não há ninguém a falar para a câmara a explicar: olha, eu agora estou-me a sentir assim e depois vou fazer isto. Yeah, yeah, yeah. Isso está Yeah. muito, muito bem feito. Ok, boa. Já viram quantos episódios? Vimos os Três. primeiros três. Viram todos já, ok. Opa, Yeah. é assim, eu tinha aqui o primeiro para ver, mas eu ainda não me sentei para ver, portanto, ainda não vi. Mas tenho curiosidade para ver. Yeah. E que também quero ver a outra da Marvel, da Hulu, também não o vi. O Runaways. Runaways, epá, Yeah. portanto, está a acumular e quero ver se começa a despachar isto tudo. Yeah. Vale a pena, vale a pena. Yeah, sim. E E tu? mais, foi só isso que estiveram a ver? Viram Bem, algum filme? Foram ao cinema? Não. ahm, O que é que nós vimos filme, mais? filme. É assim, acabámos de ver Legion. Yeah. Temos muito Ok, a dizer sobre isso, mas se calhar vamos gravar um episódio É só verdade, disso. é verdade. ok. Ahm, mais. Havia Mais. mais qualquer coisa. Houve mais qualquer coisa. Nós já nos lembramos. Sim. Está bem. Daniel, diz lá tu, a gente já lá chega. Olha, Yeah. olha, eu fui ver ao cinema o Hereditário. Ah, sim. Também há muita coisa para dizer, mas também quero gravar um episódio do Depois dos Créditos Ok. sobre esse filme. Mas tinha de dizer que o filme é bom. É assim, eu não percebo. Eu acho que os americanos assustam-se muito facilmente. Sim.
O filme não é o filme mais assustador de sempre, não é uma coisa do outro mundo, como toda a gente está a dizer. Mas é um muito, muito, muito bom filme. Ok. Epá, a realização, a fotografia, o argumento, as interpretações estão muito boas mesmo. Fixe. E dão-te uma história muito... É assim, eu não quero dizer realista porque isto envolve espiritualismo, não é? Mas dentro da história que é contada, as coisas acontecem muito naturalmente. Tu aceitas muito bem aquilo que está a acontecer. Ok. E pá, e aquilo... O filme é muito imersivo. E as coisas que acontecem são muito na tua cara, percebes? São muito fortes. O que é bom. Não quero dizer que sejam assustadoras, mas são cenas fortes, cenas emocionalmente fortes. Mas pronto, já estou a dizer demasiado. Mas eu vou dizer muito mais no depois dos créditos. Mas eu gostei. O final foi assim um bocado tremido. Talvez não tenha levado o filme para um patamar que merecia por causa do final. Mas já pá, sem ser isso, o filme é bom. Eu aconselho a ver mesmo. Porque é bom e nós temos que falar aí sobre a nova vaga de filmes de terror. Porque os filmes... Sai um filme de terror ontem, é bom. Sai um filme de terror hoje, é bom. Vai sair um filme de terror amanhã, é bom. O que é que se anda a passar? É uma nova vaga interessante. Exato. Olha, depois também segui a vossa sugestão e vi Carga, o filme da Netflix. Sim? Então? Epá, não gostei. Não. O filme é mauzinho, pá. O filme é mauzinho. Mauzinho. Eu gostei muito É do filme. mauzinho, pá. Porquê? É Porquê? mauzinho, Onde? É mauzinho porque assim eu percebo o que é que o filme queria transmitir e o filme quer ser muito profundo, mas ele não tem força para chegar a essa profundidade que ele quer ser. O argumento é fraquinho, a escrita é pobrezinha, os atores sem ser o... Como é que ele se chama? Martin Freeman. O Martin Freeman, que ele é um excelente ator, obviamente, não é? Fantástico, Mas sim. sem ser ele, os atores não são grande coisa. Epá, e as personagens tomam decisões muito incongruentes. Muito incongruentes. Não sei se... Nós podemos ir para spoilers, mas... Ok, que se foda. Mas, tipo, ele quer levar a filha para o hospital e faz desvios completamente desnecessários. E a partir do momento em que ele toma a decisão de fazer um desvio que é completamente desnecessário, a minha entrega para o filme caiu por completo. E talvez por isso eu não tenha gostado tanto do filme. Epá, mas eu não gostei. Assim, ele tem uma premissa interessante. Eu gostei dos zombies e tudo mais. E eles não explicaram muito bem do tipo de eles estarem de escuridão e de tocarem a cabeça dentro da areia, essas coisas todas. Sim. E eu gostei disso porque deixa a tua interpretação, não é? E também tem ali um lado um bocado espiritual também com os indígenas. Eu gostei também. Sim, sim. Mas não... O argumento... Pá, faltou profundidade ao argumento. Escrita. A realização também não é grande coisa, para ser sincero. Epá, não gostei. Não gostei do filme. Eu gostei do filme de um ponto de vista de quase slice of life. Tipo, é aquele momento... É um bocado. Não é tipo uma história nada por aí além. É aqueles poucos acontecimentos que acontecem naqueles 2 dias ou whatever. Sim, e não é mau. Eu gosto disso. Agora, é a forma como uma história está estruturada que eu não gostei. Mas pronto. E depois todos aqueles cortes que... Eu não sei se é a edição ou se é a edição que é fraca e eu espero que disfarçar com a edição, mas havia montes de cortes. Epá, que soavam muito a série barata de, sei lá, dos anos 90. Por acaso isso não me saltou à atenção. Não gostei, mas pronto. Eu gostei do conceito. Acho que o conceito está muito bom. E eu gostei de tipo, começarem logo na ação, não explicarem nada para trás. E tu meio que partes do princípio que aquilo já está a acontecer, que existe aqueles kits de ajuda. Pá, tudo isso, o conceito está muito bom. Agora, pá, acho que faltou ali mais talento para contar a história que eles queriam que fosse contada. Só isso. Ok. Percebo o teu ponto de vista. Mas pronto, de resto eu estou a acompanhar as minhas séries da praxe, mas assim, nada de novo. Nada de novo.
para a semana acaba o Westworld e vamos ter muita coisa para dizer. Já só falta um episódio? Sim, se não viram desta semana... Não, sim. já vimos, sim. Já vimos. Aquilo está uma coisa de outro mundo. É assim, eu sei que estamos a estender aqui um bocado a conversa inicial, mas eu tenho que dizer que os últimos 2 episódios do Westworld... Epá... Sara, o oitavo foi só o melhor da série até agora. Espera, o 8º foi qual? Nós estamos Do a quando? Índio. Do Índio? Do Índio. Ah pá, não, man. Sabes Aí é o que tão é? bom, É assim, eu gostei muito da história do Índio e isso tudo, mas o episódio todo contava-se em 10 minutos, man. Tipo, aquilo não acrescentou nada à temporada. Tipo, Acrescentou tudo porque, se tu pensares, o discurso do Ford, quando ele é morto na primeira temporada, Sim. não era para a Dolores, era para o Índio. Tudo isso, tipo, toda a nova narrativa que ele estava a construir não era para a Dolores, era Sim. para o Índio. Tipo, tudo isso tu descobres no episódio. mas não é só para o Índio, tipo... Não é só para ele. Estamos a perceber que é também para outras personagens. Sim, certo. mas é para a Ghost Nation, percebes? E o Índio em particular. Portanto, eu, para mim, é assim, esta segunda temporada teve, cada episódio é melhor que o anterior, mas o 8º, para mim, está tão bom. Em termos de realização, argumento, a interpretação do ator está excelente. Eu concordo, tudo isso está excelente. Mas para mim o problema com esse episódio foi que aquilo que te estavam a trazer para a personagem e as revelações da personagem, todo aquele desenvolvimento da personagem, do host do Westworld, que ao início tem uma vida anterior, depois muda-lhe a narrativa e ele passa para uma outra vida onde tem um papel completamente diferente e depois começa a lembrar-se daquilo que acontecia na vida anterior e finalmente ganha consciência e percebe o que é que está a acontecer e usa as suas habilidades novas para mudar o seu mundo e para mudar o seu rumo. Isso já vimos acontecer com cinco personagens anteriores e essa progressão e essa revelação já foi e esse reveal já foi feito uma data de vezes antes. Mas não foi, Gui, porque todos os hosts até agora tiveram ajuda para ganhar consciência, todos. Inclusive a Dolores. A Dolores teve toda aquela história dela do labirinto. Portanto, o Ford não, o outro, como é que ele chama? Bernard. O Bernard ajudou-a ela a ganhar consciência. O Índio, não, agora eu esqueço-me do nome dele, mas pronto, é o Índio. O Índio teve 10 anos a andar pelo parque sem ninguém saber dele e ele próprio, por ele, ganhou consciência. Ele não teve ajuda de ninguém. Portanto, isso não aconteceu com nenhuma personagem. Sim. Ele é único. Mas eu percebo isso, e isso é verdade, mas a estrutura do episódio, a maneira como isso te é apresentado é precisamente a mesma dos episódios anteriores. É assim, não digo que a estrutura seja a mesma. Esse episódio está realizado de uma maneira muito diferente dos outros, que é a história do Índio e isso tudo. A cena é... Tudo bem, percebemos que há ali alguns pormenores sobre o Índio que são diferentes aos outros hosts. Mas a cena é, tipo, foi um episódio inteiro... Eu confesso, eu adormeci para aí 5 vezes no episódio e, tipo, não é isso que eu quero de um episódio de temporada. Eu, hoje em dia... Só adormeço com Westworld. Tipo, todas as outras séries que estou a ver, estou tipo engaged. Então não é uma série para ti, Sara. Pronto. Eu gosto muito de Westworld, mas, por exemplo... Mas tu adormeces? Não, mas é assim, tivemos episódios que foram fantásticos. Gostei imenso acho que foi o segundo episódio, depois o episódio que estávamos a falar num episódio do Cubo Geek anterior, sobre o Delos, adorei esse. Yeah. Pá, mas estes 2 últimos, e especialmente também este último agora, foi mais fraco. Teve revelações interessantes. Sim. Não sei, tipo, lá está. Há revelações que estão a ser interessantes, mas não estou a gostar muito da realização de alguns dos episódios. Ok.
Ok. Opa, é assim, o episódio desta semana, o nono, é mais fraquinho. É mais fraquinho, eu concordo. Não teve... Não foi tão bem amarrado como os outros. Em termos de realização e argumento e tudo mais. Mas pronto, lá está. É como tu dizes. Deu muitas revelações. Epá, e expandiu muito a personagem do Man in Black. Sim, Né? sim. Eu gostei o facto de ele não saber se é real ou não, está excelente. Sim, isso é giro, isso é giro. Mas eu concordo que o nono teve ali uma tremida. Epá, mas eu não concordo nada com vocês em relação ao 8º episódio. Mas pronto. Pronto. Tá, são opiniões. Mas eu gostei muito, muito, muito mesmo do 8º episódio. Pá, lá ver agora como é que vai ser a final. Mas pronto, vamos ver. Mas pá, eu estou a gostar muito desta segunda temporada. Muito mesmo. Yeah. Pronto. Bom, pessoal. Tivemos vamos o nosso então desabafo. Vamos então aqui para o tema que nos traz hoje. Quer dizer, o tema que nos traz, pois já vamos com 16 minutos. Um dos temas que nos traz. Como vocês sabem, nós já falámos disto no hype da semana passada do Yugui. Foi anunciada uma nova prequela, ou melhor, uma nova série derivada de Guerra dos Tronos. E vamos aqui mandar as nossas teorias sobre o que poderá estar nessa série derivada, tudo depois da intro. Ora, bem-vindos ao Cookie Show, programa onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Daniel, estou aqui com a Sara e com o Gui. Olá! Hello! E pronto, acho que depois de 17 minutos, acho que vocês já se perceberam que estão no programa Clube Geek Show, né? Mas pronto, não faz mal. Bom, vocês já sabem, foi anunciada uma série derivada de Guerra dos Tronos. Não quer dizer que a série vá ver a luz do dia. O que foi anunciado foi o piloto, está bem? Portanto, não quer dizer que o piloto depois ganhe uma encomenda para a série. Mas quase certeza que é isso que vai acontecer. Yeah. Eu só quero ler aqui a sinopse que a HBO deu para o piloto e depois avançamos para as teorias, ok, pessoal? Ok. Eu vou, traduzir em tempo real, portanto, vamos ver se escorre bem, ok? Portanto, os eventos da série passam-se milhares de anos antes da série principal e conta a história do declínio do mundo desde a Era Dourada dos Heróis até a Era Negra. E apenas uma única coisa é certa. Os segredos horríveis da história do Westeros, a verdadeira origem dos White Walkers e os mistérios de este a oeste e a lenda dos Starks, tudo isso pode não ser exatamente como nós pensamos que foi. Pronto, a sinopse é mais ou menos isto, ok? Ok. Portanto, o que é que nós tiramos daqui? A série vai se passar milhares de anos antes. O George R. R. Martin deu a entender que a série se vai passar 10 mil anos antes dos acontecimentos da Guerra dos Tronos. Sabemos que portanto, o que é que aconteceu há 10 mil anos antes? Portanto, foi a Longa Noite, foi a Era dos Heróis, ok? Eles aqui falam sobre os mistérios de Este a Oeste e falam também sobre a lenda do Stark. Portanto, e também sobre a verdadeira origem dos White Walkers. Pode não ter sido a origem que nós vimos em Guerra dos Tronos. Certo. Portanto, a série vai lidar com todos estes temas. Ok, agora, tendo isto aqui por base, algum de vocês quer aqui avançar com uma teoria para começarmos a discussão? Bem, isto há aqui várias coisas que podem ser exploradas. Esta sinopse é vaga o suficiente para incluir... É verdade que eles dizem que isto passa-se milhares de anos, cerca de 10 mil anos antes dos eventos da cronologia atual, mas a verdade é que mesmo dentro do próprio lore de Game of Thrones,
antes da chegada dos Andals, não há história escrita dentro deste mundo. Portanto, estes tempos e estes milhares de anos que nós estamos aqui a contar são todos muito vagos e podem ser um bocado para a frente e para trás. Sim, são lendas. São lendas, precisamente. Até porque há muitos meisters que dizem que a longa noite aconteceu há 5 mil anos antes e não há 10 mil anos. Portanto, Exatamente. mas o George R. R. Martin dizia que acontece há 10 mil anos. Portanto, tudo isto são lendas e é fácil contar a história verdadeira porque é uma lenda. Exatamente. Eles não têm de se estar a aprender com nada de muito rigoroso, porque como são lendas, eles podem dar-se à vontade de esticar a corda e inventarem aquilo que quiserem. O que é muito bom, que dá uma imensa flexibilidade para a É história. excelente. Yeah. Sim, é excelente. Agora, pegando na cronologia dentro dos eventos de Game of Thrones, e eu não sou nenhum género de especialista disto, eu não li os livros, isto foi mesmo só um bocadinho de investigação que eu fiz hoje, em preparação para isto, mas há cerca de 12 mil anos, antes do tempo presente, os primeiros humanos atravessaram o mar, vieram de Dorne, supostamente. Atravessaram através através de Dorne e tornaram-se os primeiros homens em Westeros. Eles, quando chegaram a Westeros, encontraram a Terra já populada por criaturas, por seres vivos, que eram as criaturas da floresta, as crianças da floresta, precisamente, e começaram imediatamente em conflitos com estas crianças da floresta que já existiam. As guerras escalaram, os primeiros homens entraram em conflito com as crianças da floresta, lutarem contra elas com as suas espadas de bronze, a destruírem as florestas e as árvores das Weirwoods, onde as encontrassem, e esta guerra durou algum tempo, até que eles entraram numa espécie de pacto pacífico, que foi o que iniciou de facto a Age of Heroes, a Era dos Heróis, que foi um período de vários milénios onde houve paz. Foi durante este período que eu acho que era este primeiro conflito, esta primeira entrada dos homens em Westeros e este primeiro contacto com as crianças da floresta, acho que era extremamente interessante de ser mostrado. Isto é claramente o George R. R. Martin a explorar a componente histórica real que aconteceu na nossa própria história dos romanos a entrarem pela Europa acima e a encontrarem os povos pagãos que lá existiam. E esse conflito entre a civilização relativamente mais avançada dos romanos a entrar em contacto com os celtas e com os germanos e com os pictos. Os mouros. A sinopse fala claramente na Era dos Heróis, está bem? E fala sobre os White Walkers e a Longa Noite. Portanto, eu duvido muito que vamos ver a guerra entre os primeiros homens e os filhos da floresta por isso mesmo. Podia acontecer como flashback. Eu acho que fazia muito sentido que, por exemplo, o primeiro episódio desta série nova ser esse primeiro conflito e esse primeiro contacto. Porque se nós sabemos que posteriormente são as crianças da floresta que criam os Nightwalkers e criam o Night King, então faz sentido perceber qual é o contexto para isso acontecer, e acho que esta exploração inicial deste conflito entre os primeiros homens e as crianças da floresta e a Age of Heroes que veio depois disso era conteúdo para o primeiro ou para o segundo episódio. Ok, mas aí já seria uma série antológica, não é? Não parece que eles vão por aí. Pois, eu percebo o que tu queres dizer. Isto implicaria apresentar várias personagens e várias gerações de personagens. Sim. Portanto, sim, eu percebo o que tu queres dizer. Mas podemos se calhar concordar que se calhar vamos ter crianças da floresta como personagens da sim, prequela. É assim, se nós vamos ter a origem dos White Walkers, temos de ter os filhos da floresta. Exato. Agora, o que é... Diz já. Não, estava só a pensar, e se a série fosse apenas o ponto de vista dos White Walkers? E se calhar tiraria força aos White Walkers na série atual.
Não sei. Estou a pensar o que é que. Não sei, é assim, os White Walkers, lá está. Nós vimos a origem deles, Guerra dos Tronos, mas pelos vistos não é a verdadeira origem deles, não é? Sim, Mas nós vimos que os White Walkers vêm dos homens, não é? sim. Portanto, sim, acho que poderia ser interessante também, em vez dos White Walkers, mas eu não sei, sabes? Porque os White Walkers são os grandes Badass. Os Big Bads. os Big Bads, exatamente é isso que eu queria dizer. São os grandes Yeah. Big Bads de Guerra dos Tronos, né? Eu não Yeah. sei se eles vão repetir a mesma coisa, percebes? Pois. Tu podes ter aqui muitos vilões, entendes? Tu tens, por exemplo, toda a guerra que originou depois o muro Sim. contra os selvagens e os homens, portanto, tudo isso tu podes ter. E depois também tens a longa noite, não é? A longa noite foi que os White Walkers meio que não, eles dominaram mesmo o Westeros, né? O Westeros e o Wessex e tudo mais. Portanto, podemos ver aí, mas talvez, não sei, trazer outros conflitos dentro da longa noite e não se talvez focar muito nos White Walkers, não sei. Sim. Porque senão estamos sempre a focar-nos na mesma coisa, entende? Sim, sim, sim. E há muita história para ser contada. Sim, 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 for sure. Deixa-me só fazer uma pergunta. Porquê que nós Diz. sabemos que o início dos White Walkers não é verdade como nos foi mostrado? Porque esta. Porque a sinopse diz. Porque a A sinopse sinopse diz que que não nem pode todas as não histórias ser. são como nós pensamos. Mas sim, mas ainda pode ser o início igual, mas... I don't know. Sim, eu percebo a vossa interpretação disso. Sim, 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 sim. Que provavelmente Porque- vamos ver uma perspectiva diferente daquilo que aconteceu, ou Exato. então mais Sim. nuances e subtilezas Lá ao está. contexto que levou àquilo a A acontecer. cena das Exato, lendas. E a sinopse fala dos segredos horríveis do Westeros. Portanto, deve haver aqui qualquer coisa, não é? E de Sim. certeza que também pode estar ligado com os Starks, sabes? Sim. Porque existe uma teoria que ainda não foi desmentida nem pelos livros nem pela série, de que o Rei da Noite é o Bran, Sim. logo também é Stark, e depois a teoria expande no sentido em que todos os Brans da cronologia dos Starks foram o Rei da Noite. Logo, o Bran, o construtor, o que construiu a muralha, Sim. era o Rei da Noite. Sim. Tipo, existem todas Sim. essas teorias, não é? E quando a sinopse diz os segredos horríveis do Westeros, epá, sei lá, eles podem ir por aí, entendes? Sim. Mas, Quem sabe? mas eu acho que era de facto muito engraçado, por exemplo, esta série começar com a longa noite. Sim, eu também acho que sim. Contrariamente àquilo que eu estava a dizer há pouco, em vez de começar com o início da Idade dos Heróis e em vez de começar com os primeiros homens a entrarem em Westeros, começar já a meio da ação, começar já a meio da longa noite e focar-se naquele processo na descoberta pelos antecessores dos Starks de que os White Walkers são vulneráveis ao Dragon Glass. E explorar essa descoberta e explorar essa primeira ou essa primeira reconquista ou esse primeiro lutar contra os White Walkers que eventualmente levou à derrota dos White Walkers e ao Bran Exato. construir a parede a parede que nós vemos hoje na série atual. Exato. Bem, não nos podemos esquecer que a sinopse fala do oeste e oeste. E isto é essas. Portanto, eu gostava também muito que a série se focasse mais em essas do que a série original, porque é muito rica em cultura. E nós, por exemplo, eles falam em este a oeste, são os dois extremos de Westeros, e tu no extremo tens um sítio chamado Uiti, que é tipo uma zona oriental meio inspirada nas dinastias chinesas, Ok. que era muito interessante explorar. E Isso depois era tens no outro giro. extremo, exato, e depois tens no outro extremo a Shai, que é de onde vem o Senhor da Luz, toda aquela religião
do Azor Ahai e tudo mais, também era muito interessante explorar isso. Sim. As sacerdotitas, como é a Melisandre e tudo mais. Sim. Era interessante também estudar toda essa religião que vem da Shai em Wessos, e nós sabemos, está documentado, é canon, okay, que a Longa Noite chegou a Wessos. Portanto, não foi só Pronto. em Westeros. Não foi tão predominante como em Westeros, porque é um outro continente, não é? Mas chegou tipo, houve consequências em Westeros por causa da Longa Noite. E era interessante também focar-se mais nesse continente. Há, como tu dizes, há todo um continente de histórias, todo um continente de detalhes que mesmo nesta série atual nós não temos explorado muito. A narrativa tem-se focado sobretudo em Westeros, apesar das storylines associadas à Daenerys Targaryen se passarem no outro continente. Há imenso para explorar nesse mundo, e era muito engraçado, como tu dizes, vermos de que maneira aquilo que acontece em Westeros tem impacto no continente ao lado. Há muita política e muita intriga dentro de Essos que seria influenciada por isso, e era engraçado ver de que maneira que essas consequências se ramificavam. Exato, e tu tens na Era dos Heróis, tu tens a criação, ou Era Dourada, tanto dos Stark como dos Lannister. E o Stark com o Bran, o construtor, os Lannister com o Lan, que foi um membro dos Lannister, obviamente, que se chamava-se Lan the Clever, e ele meio que expandiu o domínio da família, porque ele era muito... Ele era tipo Loki da Marvel, tipo muito, muito trapaceiro, tipo conseguia dar a volta às pessoas. Então ele meio que conseguiu conquistar várias casas, não com violência, não com guerra, mas a fazer a cabeça, estás a ver, e tipo a dar a volta. E também era muito interessante de ver tudo isso. Mas eu acho que a série vai ser meio que coerente, estás a ver? Eles vão meio que escolher uma história para ser contada, porque senão fica uma série antológica, e acho que não é isso que eles vão fazer. Sim, faz sentido. Eles querem dar tipo uma lufada de ar fresco, se calhar. E eu acho que voltarem assim tanto atrás no tempo e contarem uma história completamente nova, que inevitavelmente vai estar relacionada e vai explicar e vai clarificar algumas das coisas que nós vemos atualmente, é a melhor maneira de criar essa coisa nova e refrescante para Game of Thrones. Mas... não sei, tens mais coisas a dizer especificamente em relação a isto, ou vamos passar para as outras possíveis prequelas? Opa, não, podemos passar, sim, porque há mais 3 séries em desenvolvimento, não é? Portanto, há muita coisa para teorizar, portanto, força aí. Portanto, há imensa... como tu disseste, há mais 3 séries que nós sabemos que aí vêm, ou provavelmente virão, e há muitas outras coisas aqui que podem ser exploradas nestas séries. Uma outra história que eu acho que era engraçada de ser contada era a maneira como o Aegon, o Conquistador, criou o Iron Throne, o trono das espadas fundidas umas contra as outras. O Aegon the Conqueror foi o primeiro Targaryen, que juntamente com as suas irmãs esposas, porque era assim que os Targaryens faziam, e com os seus dragões, vêm de Valyria e conquistam o Westeros inteiros. Inteiro. São eles que unificam os reinos todos e ficam a controlar o continente durante quase 300 anos até a rebelião do Robert Baratheon vir e estragar aquilo tudo. Esta primeira conquista do Aegon e das suas irmãs em cima dos dragões seria uma coisa muito cinemática, muito épica para ser explorada.
Sim, mas também acaba por cair um bocadinho no que já vimos com a Daenerys. Tipo, um bocadinho, tipo. Não sei. Acho que queremos. Sim, diz. Sim. O único um eventual impedimento para isto seria o orçamento para o CGI dos dragões. Mas tendo em conta que eles estão a investir, quanto é que é? 50 milhões de dólares para cada temporada? Ou para cada episódio destas temporadas novas? Pois. Ah, Não sei. Não sei exatamente o valor. claramente dinheiro não é coisa que lhes falta. Não sei, eu acho que isso caía. Era interessante ver isso, mas uma temporada inteira só disso, não sei. Há ali definitivamente coisas suficientes para serem exploradas e tu tens Sim, todo tens este... o Baratheon e isso tudo. Não, o Baratheon é só no fim. Portanto, Ok. nós estamos a falar de uma coisa que aconteceu 300 anos antes do Baratheon, Sim. quando os Targaryens se instalaram no poder. Mas chegavas ao Baratheon no fim da temporada. Eu acho que não, eu acho que me focava só nessa primeira conquista e em vez de termos esta visão dos Targaryens como uma dinastia quebrada e e no início desta temporada eles já foram depostos do poder, já lá está o Robert Baratheon tirou-os de poder, depois veio depois veio ninguém, depois veio a Cersei. Sim. E o filho da Cersei, depois do Robert Baratheon. Yeah. Não, isto seria um início do reinado dos Targaryens. Portanto, ias ver uns Targaryens não como estando no topo, não como estando em poder, mas uma nova casa que chega, que vem desestabilizar a ordem que está estabelecida e à custa dos dragões conquistam aquilo tudo à força toda. Eu estou a ver isso a acontecer, mas não sei se isso é um bocadinho repeat do que já vimos na série normal da Guerra dos Tronos. As relações entre os dragões, as relações entre os irmãos e as irmãs. Exato, acho que já é um bocadinho tipo. Mas isso vai acontecer à partida. Não temos a certeza se isto vai acontecer. Isto sou Não. eu que estou a levantar a hipótese de. Ok, é uma das possibilidades. É um dos períodos que eu acho que seria interessante serem explorados. Sim, este não tanto, acho que era muito mais interessante ver os White Walkers. O que é que tu achas, Daniel? Olha, eu gostava também de ver essa época, mas eu gostava mais de ver a Dança dos Dragões. Vocês sabem qual é que é essa época da Dança dos Dragões? Não, explica-nos. Qual é essa? Foi. Pronto, a Dança dos Dragões foi depois da conquista do Aegon, não é? Portanto, aliás, passou-se algumas centenas de anos depois da conquista do Aegon, e foi a guerra civil dentro da família Targaryen pelo controle do Westeros. Ok. E isso talvez iria muito mais ao encontro do Tom do que é a Guerra dos Tronos, que é muito, muito conflito político, muito conflito palaciano, não é? E seria interessante ver, porque pá, foi mesmo. Seria totalmente focado nos Targaryen. Claro que as outras casas iriam orbitar ali à volta, não é? Mas seria muito focado nos Targaryen e muito na guerra dentro da própria família. Acho que podia ser aqui uma coisa muito interessante também. E isso é o período que incluía as rebeliões dos Blackfyre? Não sei. Porque a determinada altura houve uma das casas que vieram dos Targaryen, que eram os Blackfyre, ele era um bastardo, um filho bastardo do Aegon IV. Eu lembro-me disso. Que entrou em rebelião contra os Targaryen e depois fugiu para Dorne ou para Essos, juntou-se lá com uma data de outros reis e tentaram depor, sem sucesso, os Targaryen. Portanto, não sei se é disto que tu estás a falar.
Daniel? Ora, sim, eu estou aqui. Isto aqui, Sei. a minha net está muito complicada, mas Sei. então já vi mais ou menos. Ok. Ahm, mas sim, portanto, a casa Blackfyre foi fundada pelo Daemon Blackfyre, um bastardo do rei Aegon IV. Exato. A Dança dos Dragões foi. Espera aí. Portanto, a Dança dos Dragões foi com o rei Viserys I, portanto foi muito antes. Ah, ok. Pronto. Foi antes. Esta. Aliás, esta Dança dos Dragões. Ok, portanto, a Dança dos Dragões aconteceu muito antes da rebelião do Robert. E eu acho que isso do Blackfyre foi mais perto da rebelião do Robert. Sim, aconteceu pouco antes. Exato, portanto, isto é muito antes. Mas pronto, eu tenho quase a certeza que uma das séries que estão em desenvolvimento é realmente focado no Targaryen, porque pá, é um grande período da história do Westeros, né? Tanto a conquista do Aegon ou a Dança dos Dragões, estas duas épocas são muito importantes na história do Westeros, e uma das séries deve estar a focar nisso quase de certeza. Uma outra série pode estar a focar-se ainda mais no passado e na conquista do Westeros pelos Jândalos. Yeah. Também seria interessante, que é muito, muito, muito antes dos primeiros homens e dos Filhos da Floresta e tudo mais. Também seria interessante ver. Mas pronto, eu acho que qualquer série que venha, pelo menos as primeiras, vão fugir completamente das personagens que nós conhecemos da Guerra dos Tronos. Sim, é o que faz Portanto, sentido. Exato, portanto, eu acho que não vamos ver Targaryens nem nada disso. Os Stark vamos ver, os Lannisters, porque são famílias muito, muito, muito antigas. E, aliás, a sinopse desta série derivada diz que vamos ver os segredos da família Stark, portanto, ou melhor, as lendas da família Stark. Portanto, essas famílias muito antigas do Westeros nós vamos ver, mas acho que as novas famílias, pelo menos nestas novas séries, acho que eles vão fugir disso. E acho que ainda bem. Sim, ainda bem. Queremos diversidade. Exato. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Há mais uma ideia engraçada que eu encontrei para uma série que era capaz de ser gira, para uma ideia para uma série que era capaz de ser gira, era eles focarem-se na Brotherhood Without Banners, que são aqueles gajos que seguem a religião do One God, do Fire God, já não me lembro bem como é que se chama. Mas que eles são no livro Lord of Light. do Lord of Light, exatamente. Yeah. Eles são seguidores do Lord of Light, mas no livro eles são originalmente um grupo que é enviado pelo Eddard Stark enquanto ele ainda é o Hand of the King para apanhar o Gregor Clegane. E depois, quando os Lannisters tiram o Robert Baratheon do poder e tiram de lá o Eddard Stark e os Lannisters ganham poder, esse grupo da Brotherhood Without Banners transformam-se em bandidos. E vão continuando a sua missão e vão tendo umas aventuras enquanto todo o resto da guerra que nós já conhecemos está a acontecer. E eu acho que era giro seguirmos as aventuras desta Brotherhood Without Banners, que são uma espécie de grupo de foras da lei, estilo Robin dos Bosques, a roubar aos ricos e a dar aos pobres. Era muito engraçado seguirmos as peripécias e as aventuras deste grupo enquanto o resto da guerra que nós já conhecemos está a acontecer. Era capaz de haver aqui umas histórias engraçadas para contar. Yeah. Sim, isso é interessante. Novamente, acho que o mais interessante é mesmo tipo a prequela das prequelas, tipo estas historiazinhas eu sinto que não são suficientes para nos dar uma temporada.
Tipo, se calhar um episódio ou outro, mas não uma temporada. Tipo, eu não sairia do meu caminho para ver uma série inteira, uma season inteira sobre as Brotherhood Without Banners. Então, e uma série inteira sobre o romance entre a Lyanna Stark e o Rhaegar Targaryen, que são supostamente os pais do Jon Snow. Todo esse romance, toda essa cena muito Helena de Troia. Aí já é diferente. Aí para mim já é um bocadinho diferente. Já é algo que me interessa mais, não sei se é por ter esse conflito todo amoroso e isso tudo, mas isso já me interessa, sem dúvida. Porque essa história eu acho que é engraçada. Nós já vimos algumas cenas e algumas alusões a esse romance e a esse conflito que surgiu, que junta basicamente duas personagens de duas famílias em conflito e duas famílias rivais. E era engraçado porque é basicamente esse o motivo pelo qual nós temos esta história que estamos a ver agora. Sim. Foi à custa do Rhaegar Targaryen se apaixonar pela Lyanna Stark. Eles os dois já eram casados com os seus próprios... com os respectivos. E é essa traição e esse amor ilegítimo que leva à rebelião do Robert Baratheon, que leva à deposição dos Targaryens. Ok. E, portanto, era uma maneira engraçada de estabelecer este 5 minutos antes do início desta série. Sim. Era interessante ver isso. Lá está, eu não sei se calhar é mais interessante manter no mistério. Não sei se não será essa a melhor abordagem. Manter essa parte mais no mistério. Não tanto no mistério, porque já percebemos muitos pormenores na própria série do Game of Thrones. Portanto, novamente, apesar de eu pessoalmente querer muito ver isso, acho que não é por aí que eles vão. Ok. Acho que continua a ser novamente tipo os filhos da floresta, as crianças da floresta, White Walkers. Portanto, basicamente para ti, e eu acho que concordo contigo, quanto mais para trás fôssemos, quanto mais antigo fosse, quanto mais prequela da prequela da prequela, mais interessante seria. Eu acho que sim, porque para fazer uma temporada toda sobre isso, acho que isso era o mais interessante a explorar. É a parte da história que eu tenho mais curiosidade para ver. Eu concordo. Apesar destas ideias, e eu inclusivamente tinha aqui outra ideia ainda para uma série, que era seguirem o Barristan the Bold, que é aquela personagem que fazia parte da Kingsguard dos Lannisters e depois é expulso e vai para Daenerys Targaryen. Este é um gajo que supostamente em termos de espadeirada é tão bom como o Jaime Lannister e teve uma vida interessantíssima. Ele teve envolvido em montes de histórias diferentes. E era engraçado segui-lo ao longo da vida dele, porque ele, por exemplo, começa aos 16 anos, quando é transformado cavaleiro depois de derrotar o Duncan Targaryen. Portanto, há uma data de historiazinhas, mas como tu dizes, isto aqui volta a contar-nos a história exatamente das mesmas personagens que nós já conhecemos, em períodos que nós já conhecemos, e como nós já temos falado anteriormente em outros programas relativamente, por exemplo, ao Star Wars, que eles insistem em contar as mesmas histórias sobre as mesmas personagens, esta história do Barristan the Bold era outra vez bater no mesmo período e nas mesmas personagens. E a cena eu também me estava a rir porque não sei, não sei qual é o geek mais geek que vai querer de facto ver essa série, tipo, do Bannister, The Bold, tipo, que já é tipo aquela personagem que apareceu tipo em 5 episódios ou... Yeah. I don't know. Não sei. Tipo, acho que já é tipo espremer o sumo. E finalmente, só antes de acabarmos,
E porque o Daniel não está aqui O para... Daniel já está só em espírito pessoas, portanto... E como o Daniel não está aqui para nos controlar, verias... Achas que funcionava alguma destas séries, apesar de serem prequelas, independentemente daquilo que elas estivessem a focar, fugirem a este tom de épico, pesado e dramático que nós temos visto com Game of Thrones até agora? Por outras palavras, verias uma comédia de Game of Thrones? Eu veria uma comédia de Game of Thrones, agora não sei se é isso que o público quer. Achas que o público... Com uma comédia, man, não sei, isso é difícil. Uma comédia. Não necessariamente uma comédia em específico, mas uma derivação grande do tom e da estrutura narrativa que nós temos visto até agora. Verias uma sitcom de Game of Thrones? Uma sitcom de Game of Thrones. Isso seria hilariante por várias maneiras, isso seria hilariante. Mas não é isso que vai acontecer. Com o Eddard Stark a chegar a casa de Honey, I'm home! E uma laugh track e... Catelyn, fix me dinner! Não, isso... Não. Isso é tipo estender a corda demasiado para o universo mais próximo. Ok. Que não vai acontecer. Pronto, então, sabemos o que é que queremos. Queremos uma série muito antiga, com personagens completamente novas, a dar uma visão diferente dos eventos que nós sabemos que vieram Pode ser antes. até terror. Isso sim. Terror com White Walkers. Olha, uma série da Long Night. A Long Night continua a ser o tema mais interessante para explorar, na minha opinião. Okay. Eu sei que já bati nesta tecla 30 vezes. Portanto, vamos escrever uma carta à HBO, dizer que o Cubo Geek recomenda uma série sobre o Long Night com tropes de terror e para nos financiarem os próximos programas. E eu acho que o Daniel concorda também. Acho que sim. Portanto, como já perceberam, o Daniel já não está aqui connosco, ele teve problemas na internet. Caiu, como se dizia, tipo, há uns 20 anos atrás, se calhar 20 anos. Nos tempos do dial-up. Caiu. Portanto, concluímos hoje aqui o programa do Cubo Geek Show. Não se esqueçam, vejam o hype, vejam o programa, cliquem no sininho, subscrevam, façam as coisas que vocês já sabem que têm de fazer. Muito. Até à próxima, pessoal. Fiquem bem. Eu despeço-me em nome do Daniel. Sim, o Daniel manda beijinhos e abraços. Eu também mando um beijinho e abraço. Eu também mando beijinhos e abraços para toda a gente. Fiquem bem, pessoal. Até à próxima. Tchau, tchau.